país que despreza a história, a memória, a cultura, qual a importância do Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual? Aliás, o que é o patrimônio audiovisual? É o que nós vamos conversar, mas depois da vinheta. Meus caros, vamos falar então hoje dessa data importante, criada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, que criou em 2005 o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. Mas antes de mais nada, eu peço para você deixar esse likezinho que é importante, você vai esquecer lá no final, já deixa o likezinho. Você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se, acione ali o botãozinho do sininho para ter as atualizações que nós temos aqui sempre aqui no canal, porque afinal de contas nós falamos de história, falamos de política, falamos de comportamento, falamos de coisas relacionadas ao ser humano e tentamos lutar arduamente contra esse obscurantismo cultural que o Brasil está inserido e que infelizmente nós não sabemos quando é que vai terminá-lo, Afinal de contas, infelizmente o fascismo venceu nas eleições, e aí nós temos isto. Mesmo aqueles que dizem que são democratas, mas na verdade adoram um certo autoritarismo, tanto quanto o suposto lado que é o oponente. Mas isso é outra história, tá, gente? Vamos falar então sobre a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, que criou então, em 2005, o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. E esse dia, então, acontece todo dia 27 de outubro, desde então. Então, todo dia 27 de outubro é um dia comemorativo, reflexivo sobre o patrimônio audiovisual. E esse dia comemorativo foi escolhido pela Unesco exatamente para fomentar e aumentar a conscientização sobre o significado e os riscos de preservação de documentos sonoros, audiovisuais gravados, filmes, então, gravações de som e vídeo, programas de rádio e televisão. O que se busca ou se objetiva nesse dia é a sensibilização do público para a necessidade de preservação, e também, claro, proporcionar oportunidades para celebrar aspectos específicos, nacionais ou internacionais do patrimônio. Ou seja, destacar que é importante o acesso a esses arquivos, porque eles, enfim, podem nos ser úteis, afinal de contas, eles podem atrair a atenção da mídia para questões patrimoniais. Elevar o status cultural do patrimônio audiovisual e destacando o patrimônio audiovisual em perigo, e especialmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E, lamentavelmente, como você já sabe, claro, você que está aqui no nosso canal sabe bem disso, a cultura não tem prioridade alguma com Bolsonaro, e se é que algum dia teve alguma política pública para a área cultural. Essa que é a verdade. A prova disso que eu estou falando é o que aconteceu, por exemplo, com o acervo da extinta Rede Tupi de televisão. É que foi algo realmente criminoso. Para você ter uma ideia, em 1983, a TV Educativa do Rio Grande do Sul já estava alocada no prédio da extinta TV Piratini de Porto Alegre, que compunha então a Rede Tupi de televisão e que tinha sido fechada em 80. Quando um curto-circuito gerou um incêndio que destruiu praticamente todo o acervo da primeira emissora de televisão do Rio Grande do Sul. E o que resta do seu acervo hoje está parado, por conta de falta de equipamentos que possam ler e transformar aquele conteúdo em mídias mais recentes. É algo assim que eu posso chamar um descaso completo da memória e da história da televisão do Rio Grande do Sul e do Brasil, por que não também, Afinal de contas, a memória e seus objetos sendo destruídos é o encerramento do acesso ao entendimento ao passado. O que aconteceu com o acervo do Tupi, infelizmente, não é um caso isolado. Nós podemos falar dos acervos da TV Excelsior, da extinta TV Excelsior e das extintas TV Manchete e MTV Brasil. São provas cabais de que podemos jogar a nossa história no lixo. Um povo que não tem apreço à sua memória é poço profundo de ignorância
e é fácil, né, facilmente enganado por esses que estão por aí, manipulando o passado, ou o entendimento do passado e o entendimento mesmo do presente. Infelizmente, nós historiadores estamos sofrendo esse desprezo. O ataque desses trogloditas que hoje estão ainda no Brasil, né, comandando o Brasil, sabe-se quando, né, enfim, está inclusive na redução da carga horária da disciplina de História no currículo escolar. Nós vivemos tempos melancólicos. Esses são os nossos tempos do obscurantismo cultural. E eu quero registrar isso aqui em vídeo. Sabe por quê? Porque esses tempos de agora mostram o quanto a gente ainda precisa avançar em termos humanos. E todo o ataque às ciências humanas, ao conhecimento histórico, à antropologia, a todo o processo de entendimento que as ciências humanas não servem para nada, que bom mesmo são as ciências exatas, e não tem isso. As ciências exatas são importantes, como as ciências da natureza, como as ciências humanas. Todo conhecimento é importante. Não há conhecimento que seja desnecessário. Agora é preciso entender, quando a gente conhece o passado, quando a gente começa a entender o passado, a gente começa a entender o presente e nos tornamos conscientes. E talvez governos de direita e até mesmo de esquerda, ou que se dizem de esquerda, menos querem é que as pessoas se tornem conscientes. Por isso, esse desprezo ao patrimônio edificado, por exemplo, ou no caso, o patrimônio audiovisual, que é exatamente o processo de esquecimento programático para que, enfim, as pessoas fiquem, né, como verdadeiros robôs, sendo guiados a todo instante sem ter autonomia, né? Nós temos hoje um processo em que as eleições só corresponderam à vontade do setor financeiro, mas não necessariamente à vontade ou desejo do povo brasileiro. Por quê? Porque, infelizmente, nós perdemos a questão de sermos, de fato, um país democrático, e tampouco nós hoje somos um país que temos consciência, né? E a falta de consciência tem gerado exatamente isto. É isso que o canal Falando de História busca trazer, uma reflexão para iluminar, seja uma, duas, três, quatro pessoas, não importa, mas ser a resistência contra o obscurantismo cultural que assola os nossos tempos.